Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Aqui é o Felipe Zappalá. Que é o Matheus Mello. Abraham Wang. Lembrando que o Patercast é um movimento de resgate da paternidade. Estamos aqui hoje, vamos falar sobre paternidade na arte, finanças. Mais uma vez, seu Antônio. Antônio não está aqui porque ele está na nossa mentoria. Se você não sabia, o Patercast tem uma mentoria. Se você tem interesse em saber mais, nos mande aqui nos comentários ou no nosso e-mail, que é patercastbr@gmail.com. Nos manda lá o seu interesse, que a gente já está abrindo, vai começar a abrir turmas para 2026. Muito bom. Estamos com algumas turmas rolando, né? Não só uma. E 2026 já tem lista de espera. Temos Muito aí legal. mentoria 3 meses, dando spoiler rapidinho, 3 meses, né? Mas na realidade nossa mentoria ela não é, a gente não anuncia nas mídias, a gente não tem um site que fala sobre isso. Ele é um caminhar com homens, que nós temos grupos fechados, com homens que estão querendo se desenvolver como pais, como maridos. Então, você que tem interesse, que você já acompanha o trabalho do Patercast e quer caminhar conosco por 3 meses. Então, é uma metodologia que nós temos como Patercast, mas pouco a pouco a gente vai liberando essas informações, seja por curso, seja por podcast, mas esses homens escolheram intencionalmente, de forma intensiva, caminhar conosco. Muito bom. Muito bom. É isso, hoje a gente vai falar então de paternidade na arte e vou puxar aqui que é muito interessante a gente ver o efeito que artes, entretenimento, filmes, livros, principalmente a mídia visual, né? Como ela tem um impacto no comportamento humano. Eu tava vendo uma notícia, era um artigo mesmo, assim, que falava sobre Friends na década de 90, 2000, em um ponto específico que todos os personagens ali, eles tiravam sarro do Ross, que era um dos mais engraçados. E ele era o mais intelectual Sim. da turma. E ele mostrou um gráfico de o fato daquela série meio que ridicularizar a questão intelectual, como naquele período você começou a ter uma baixa nessa questão dessa busca intelectual, porque eles tinham uma busca, indireta, vamos falar assim, né, por coisas mais divertidas do que pagar um preço e estudar de alguma forma, porque aquilo virou meio banal. Então, E o Joey, que era o descolado, era tipo idiota, né? aí você tinha um idiota, você tinha um engraçado, né? Você tinha uma hippie maluca, e aí... Como que molda, né? Como o molda, imaginário, os pensamentos, né? Muito doido mesmo. Então, hoje a gente vai falar de especificamente disso, mas pra gente entender, né? Quanto realmente, quando a gente fala de dinheiro e principalmente de status, né? Tem vertentes ali, você tem o lado mais, talvez, de uma pobreza sistêmica, até um lado oposto disso, que seria a busca por um status excessivo. Você já viu aquelas coisas de quando sai alguma coisa na internet, a galera já começa a copiar. Eu lembro a época do Vans, a época dos tênis que as pessoas copiam e todo mundo compra. E aí aquela marca ali acaba faturando bilhões ali por conta de uma tendência visual, né? Aquilo. Então, mais para trazer essa relevância aqui, o que vocês têm aí de paternidade na arte? A gente vai trazer três perspectivas diferentes, né? Não é um episódio sobre Friends. Não é sobre Friends, mas poderia ser também. Algo que eu trouxe aqui que eu assisti na minha adolescência, não vou nem falar infância, mas na minha adolescência foi aquela série que passava na Record, Todo Mundo Odeia o Chris. E agora eu tô reassistindo agora em inglês Todo Mundo Odeia o Chris, e aí eu parei pra ver o quão absurdo a gente tá falando de finanças, né? Tem vários personagens na série. E a gente tá falando de como a arte ela influenciou uma geração. Exatamente. E como que tem algumas expressões de geração passada, atual, como isso influenciou a mentalidade das pessoas sobre finanças. Exato. E aí, nessa série, tem o Julius, que é o famoso pai do Chris, né? E esse cara é da hora, né? Esse cara é da hora. O ator já é muito legal. O ator é sensacional. Mas, e aí assim, eu tô reassistindo agora e eu comecei a perceber o quão absurdo... É claro, é a série, mas a série, ela não quer dizer que ela é 100% fidedigna com a realidade do que o Chris viveu lá. Mas o quanto que... Acho que eles fazem... Acho não, tenho certeza que eles fazem de propósito pra evidenciar, talvez, a própria percepção
do criador da série, que ele conta sobre a infância dele. Isso é muito interessante sobre o formar do pensamento, né? Porque Todo Mundo Deu Crise é a série que ele se vê ali como uma vítima de tudo ali. E é pra ser cômica e é engraçado. Só que como os personagens são retratados é exatamente sob a perspectiva do Chris, adulto. Ele é até o narrador da série e tudo mais. Que é uma história verídica, né? Verídica, ele tem os exageros e tudo mais, eu nem acho que tudo ali é pra ser verdade, mas como ele retrata o próprio pai, mesmo que seja de uma maneira cômica, jocosa, ainda assim eu via meu pai dessa forma. E aí eu separei alguns episódios que, assim, é pra provocar mesmo os nossos ouvintes, é pra provocar a gente, será que em alguma escala eu não faço isso? Né? Acho que tudo aqui que a gente vai trazer, será que em alguma etapa aqui na minha vida, beleza, eu posso não ser o Julius, que ele, por exemplo, se caía um açúcar em cima da mesa, ele já olhava e falava, nossa, aqui são 25 centavos de açúcar. Quando a esposa foi assaltada, ele falava, meu Deus, mas a bolsa que roubaram da minha esposa custava $63. E aí ela aparece e fala, eu tô bem, viu, obrigado. Tipo assim, e eu até separei o último episódio que eu via, ele não queria uma festa de aniversário. Porque a festa de aniversário ia custar muito dinheiro, Nossa. ia impedir ele de estar trabalhando ou de dormindo porque ele estava exausto. É claro, quer dizer que aquilo exatamente aconteceu? Não necessariamente. Mas já é tão problemático pensar que o cara ficou adulto, virou um comediante, um produtor de uma série, e a forma como ele retrata o pai é de uma forma cômica, mas ele retrata o pai dessa forma. Que bizarro. Hoje eu tô pensando nisso e assim, nossa, já pensou o quão não saudável é? Outro exemplo, e aqui o Julius ele representa uma pessoa que ela economiza, se mata de trabalhar, e economiza. Mas a família nunca evolui. Uhum. A série tem 4 temporadas e tá tudo sempre no mesmo jeito, assim. Então eu acho que, assim, pra concluir essa parte do Todo Mundo Deu Crise, na minha perspectiva essa economia exacerbada e impensável faz os filhos sofrerem. Tem um episódio que eles estão cortando gastos porque a conta de luz foi um pouco mais alta. E aí ele vai lá e apaga a luz do abajur que a filha dele tava dormindo. E ela morre de medo de dormir no escuro. E tipo assim, não, você não pode estar com o abajur aceso porque isso custa 20 centavos na conta de energia. Tipo, isso é bizarro, entendeu? Então, eu tô assistindo, eu assisto, eu brinco, eu assisto pra zerar o QI. Eu assisto às vezes almoçando, coisa assim, porque é algo bem bobo, assim. Mas eu tenho pensado, cara, tem algumas economias que elas não fazem sentido, né? Eu não sei se vocês já são pais, né? Agora foi também pai. Não sei se vocês já se depararam talvez com... Você tá... que até queria saber de vocês. Estão casados ali, gerindo ali uma família, liderando uma família, e você fala, cara, eu tô tão preocupado em economizar que eu perdi o que era mais importante, que era tempo com a minha família, que era... Enfim, já passaram por alguma coisa assim? Com certeza. Eu vejo, pelo menos, a gente tá numa fase agora com a minha filha chegando que é justamente fazer esse ajuste, né? É justamente ajustar a questão de recurso, de dinheiro, e você olhar para a perspectiva de dentro de casa, como o funcionamento da casa, né? O funcionamento da casa e cortar o que é necessário, mas ao mesmo tempo investir no que é prioridade. O ajuste que a gente está fazendo agora é justamente ter tempo de qualidade. Então, talvez morar mais próximo do trabalho para ter mais tempo de qualidade em família. Eu comecei a fazer cálculos assim de outra forma. São 3 horas por dia se eu morar mais perto. Caramba, são 15 horas na semana. Nossa, isso Se aqui você no morar mês... mais longe, na verdade, né? se eu morar mais longe... É que se eu morar mais perto, eu tenho 3 horas a mais por A dia. mais, sim, perfeito. E aí eu comecei a fazer essa conta de uma forma meio Julius, mas voltada para tempo de qualidade. Falei, uau, então peraí, para mim faz sentido passar 15 horas por semana a mais com a minha filha e minha esposa para eu tomar essa decisão. Mas eu acho que se você estivesse olhando só pro dinheiro, você ia talvez até se mudar de onde você mora hoje, e você talvez iria morar até numa economia burra, você ia morar talvez mais longe ainda do seu trabalho, porque o aluguel vai ser mais barato, porque a gasolina vai ser mais barata. Eu acho que essa economia burra é isso, né? Tipo, não, tempo de qualidade eu posso perder, mas eu vou gastar 20 horas no trânsito por semana, mas pelo menos eu vou pagar, sei lá, R$ 500 a menos de aluguel. Eu acho que essa economia burra que acaba perdendo o que há de mais valor, né? E eu fiz esse raciocínio de será que se eu estivesse pagando mais ainda valeria a pena? Eu acho que valeria a pena, com certeza, porque são 3 horas por dia a mais, você calcula em um ano, são dias de qualidade, né? Então, para mim faz todo sentido isso. Sim. E eu acho também que é uma coisa, o aspecto do Julius, eu gosto muito de sitcom,
E essa daí é bem boba, mas ao mesmo tempo você vê um esforço dele em ensinar as crianças, né? Uhum. Ele não era um pai ausente, ele era um Não. pai presente, muito presente, se você for ver, e a todo momento ele está trazendo direção e ensino. Ele traz direção e ensino de uma forma talvez não inteligente, assim, né? A estratégia que ele usa é errada, talvez vai traumatizar as crianças. Tem pouco. amor, tem carinho, tem Tem. presença, mas traumatiza. Exatamente isso, traumatiza. Quando a filha. Até lembrei aqui, quando a filha dele fica doente, ele não quer levar no hospital porque vai ser caro. E porque a receita caseira e ele colocar comida congelada em cima da filha que tava com febre, não vai precisar levar pra ir no médico. E ele não vai parar, não vai precisar não trabalhar pra levar a filha no médico. Então é algo assim, e eu até lembro que a gente trabalhava junto, uma vez eu fui levar seu carro ou alguma coisa assim, e você falou, Mate, pode usar o ar-condicionado. E aí eu falei, tá, mas por que você tá falando? Eu Falou, lembro disso. e você falou, cara, porque acho que assim, não precisa passar calor dentro do carro. Não importa essa questão de mentalidade de assim, se o ar-condicionado vai gastar mais ou menos. Eu nem tinha, mas você já me passou um valor que era, cara, o ar-condicionado tá aqui pra ser usado, e a gente precisa ter qualidade. Então, acho que esse é o ponto de, às vezes, e trazendo talvez até pra perspectiva mais atual, é às vezes cortar o Netflix, né? Tipo, tá passando um momento de crise financeira, vamos cortar o Netflix, é o quê? R$ 40 por mês. Ou, não vamos comprar uma garrafa de água, vamos ficar com sede umas 2 horas, porque a garrafa de água vai pesar. Mas a garrafa de água é quanto? R$ 7, R$ 8, R$ 5,90, eu não sei. Eu acho que são essas. Eu já me preocupo lá na frente, eu já penso assim, cara, quando eu casar, eu não posso. Por mais que possa estar passando dificuldades, acho que é claro, deve ter um momento de extrema dificuldade, acho que deve ser muito difícil. Mas não deixar virar algo sistêmico, né? Assim, durante pro Cris ali, a infância inteira dele, a adolescência toda, era o que? Era poupar, poupar, poupar. E os pais dele, assim, não viajavam, dificilmente saíam pra comer fora, por quê? Porque vai gastar. E Então, eles sabiam o preço de tudo, é, mas não sabiam o valor das coisas, né? exatamente. Que Total. muda total, né? Até numa das aulas, falamos de mentoria, né? Numa das aulas de mentoria, a gente abordou quando nós passamos por um momento de dificuldade financeira e precisamos que a família abrace, se esforce ali também para cada um fazer a sua parte. E normalmente, quando o pai propõe isso para todos participam, os filhos, sabendo que o pai está passando, a família está passando por isso, a esposa, muitas vezes ela suporta isso, ela Verdade. ajuda. Mas se isso não traz uma mudança, não traz um resultado, ou seja, não tem visão, que é a nossa aula sobre visão. Se nós não damos uma visão do porquê estamos fazendo isso, Sim. só desgasta, Desmotiva, né? machuca, traumatiza, cria o efeito contrário. Então, se a gente não tem o resultado. E assim, a gente pega o Julius, o personagem, inspirado na vida real, o cara tinha múltiplas fontes de renda, ou ele não tinha Tinha alguns 3 trabalhos, ele diminuiu o custo fixo e o custo operacional no limite e ainda assim não tinha uma mudança, não tinha talvez a gente fala assim, ele ensinava, mas ensinava umas coisas erradas. Não tinha visão. Ele podia não ser academicamente formado ou ter um conhecimento específico sobre mercado financeiro, mas ele talvez não tinha uma visão clara de por que fazer tudo isso. E às vezes até, acho que visão e talvez até capacidade, né? Não sabia o que fazer com o dinheiro Sim, direito. e nós, até fazendo de novo analogia aqui a metodologia do PaterCast, você reconhecer que não tem a capacidade ou conhecimento, então vai buscar. Procura essa informação. Mesmo como pais, na questão de paternidade, reconhecer, eu quero ser um pai melhor, mas não é só me esforçar, não é só acordar mais cedo ou só, sei lá, prover mais. Eu tenho que entender, tenho que ter visão, eu tenho que aprender isso. E às vezes eu não aprendi com um pai, eu não tive um exemplo na minha vida que me pudesse fornecer essa visão. E eu acho que na questão dessa sitcom, eu enxergo dessa maneira. Sim. Eu confesso que eu não sou um dos fãs da série, acho que ela veio no Brasil numa fase que eu não estava muito ligado com TV. Eu meio que pulei, isso aí passou assim na minha vida. Mas a gente tem algumas outras expressões de... Desculpa, eu posso só trazer 2 pontos que eu acho que seria muito legais. Claro. Eu acho que o exemplo do pai, por exemplo, do Julius, ele tá talvez mostrando pro filho, e aí o filho talvez vai querer fazer o oposto, né? Cara, ele tá economizando que nem louco aqui, a gente não pode ter um tempo de qualidade, a gente não pode tomar um sorvete, tipo, a gente não pode fazer nada. Então, eu imagino que isso possa gerar nos filhos
o completo oposto também. Já que poupar demais não dá em nada, eu vou gastar pra caramba também. Assim, sabe? Eu imagino que esse modelo de paternidade com uma economia burra pode gerar isso também. E uma última coisa, só pra gente passar pra próxima, é que só uma coisa que eu lembrei dos meus pais, assim, que nos primeiros dias de escola que eu tive no colégio que eu estudei, que era uma realidade financeira muito melhor do que a minha, eu lembro que, assim, meu lanche eu nunca achei ruim, assim, mas eu lembro que eu vi, nossa, eu lembro até hoje, eu tava aqui sentado e naquela mesa ali tinha uma menina que ela levou um lanche de pão de forma com as bordas cortadas, todo bonitinho, todo perfeito, e com geleia de uva. Caraca, eu olhei pra aquilo e falei, caraca, meu, fiquei com uma vontade de comer aquilo, muita vontade. E eu lembro que eu contei pros meus pais. E assim, eu sei que hoje nós estamos melhor financeiramente do que naquela época. Mas assim, os meus pais não tiveram a atitude de, não dá pra comprar agora, tá muito difícil, não. Eles foram lá e foram atrás da geleia de uva que dava pra comprar. Que E legal. cortaram, não era o pão de forma sem a casca, ele é mais caro. Sem a casquinha, sem a borda, é mais caro, verdade. é bem mais caro, né? Mas não, foram lá, compraram o pão de forma, cortaram, fizeram. Não é a economia burra, tipo assim, não faz com que o filho. Acho que é o contrário, né? A economia inteligente, ela faz o filho se sentir apreciado. Tipo, eu sei que tá difícil, mas meus Ainda pais, assim, né? eles se importam comigo a ponto de dar um jeito, entendeu? Caraca. Tipo, supera a falta do dinheiro, assim, né? A suposta falta, né? Enfim, mas podemos passar pro próximo. Só queria deixar esses dois Não, pontos foi que eu acho que muito foram. bom. Muito bom. Muito bom. E aí? Um outro que a gente estava lembrando aqui enquanto falávamos sobre o episódio, que acho que é o oposto do Július, Aham. que é o tio Patinhas. Olha aí. Patinhas é de uma geração mais antiga, mas ele acumulou uma fortuna e Ele era um pato, né? ele é um pato. Mas ele não é qualquer pato. Ele é o mais rico de Patópolis. E a história é de que ele não é herdeiro, não herdou nada, ele era pobre, mas por causa de uma moedinha, a primeira moedinha dele, a moedinha de ouro dele lá, no desenho, ele constrói o império dele, e ele tem essa moeda como um amuleto, e ele é insaciável, ele quer mais. E tem várias cenas onde ele está nadando Literalmente, né? dentro do seu cofre prédio, numa piscina de moedas de ouro. Só que ele tem um império de vários negócios, ele ensina aos seus sobrinhos sobre como investir, como ganhar dinheiro, entra em aventuras com eles, dá essa liberdade. Só que, por outro lado, ele também tem a mentalidade de precisamos economizar nisso, economizar em tudo que... Ele era um multibilionário, ele trilionário, mas ele tinha essa mentalidade. Por quê? Acho que talvez ele não estava satisfeito, queria mais, achava que podia perder, e tinha medo de perder a moeda número 1, porque tinha a arqui-inimiga dele lá que queria roubar essa moeda para tomar construir o dela também. E acho que faz essa semelhança, porque trouxe uma mentalidade também Sim. para uma geração. Vocês assistiam isso? Eu lembro de assistir, sim. E é muito louco, né? Quando a gente começou a falar qual a história do Tio Patinhas, eu não lembrava. Porque você, criança, senta na frente da tela, você só vê um episódio ali aleatório, né? E às vezes você não tem o começo, meio e fim daquilo. E eu lembro só de ver muito dinheiro, E ele nadando. muita busca pelo dinheiro. E de alguma forma, olha a mensagem que vai passando dentro da gente, né? Então eu acho que também fica um alerta para os pais, que tem a ver, né? Você controlar aquilo que os filhos assistem de uma forma, né? Saber a hora certa de deixar assistir, quando assistir junto. E principalmente, às vezes, até selecionar aquilo que é importante para moldar o conhecimento da criança de uma forma inteligente, né? Não dentro do tema de finanças, mas dentro disso que você trouxe, porque muitos desenhos são inofensivos, não só no formato, mas nas temáticas também. E esses anos, né, meus filhos assistiram aquele Divertidamente, que é um filme muito bom. Tem dois agora, né? Tem o 2 também. E foi no número 2 que veio um alerta, assim, para mim, para minha esposa. Quando a gente estava assistindo, a gente pensou que tem ali a sala de comando Sim. das emoções, e tem uma hora que não tem controle, porque tá na adolescência e tal. E aí eu falo, não, isso aqui não tá certo.
Não é porque você está na adolescência que entra outros elementos e começam a descontrolar e aquilo lá você não tem mais controle. Não. A gente até trouxe a gente assistiu, logo que acabou o filme, a gente parou, chamou os dois e falou: olha, isso aqui que o filme mostrou não condiz com o que é certo. Não condiz com o que é a nossa criação. Porque senão reforça, né? Você tá reforçando uma o comportamento. Carta branca pro desespero, né? Reforça o comportamento. E nós que cremos, inclusive, que um Deus que tem um poder além do nosso, ele pode nos ajudar a controlarmos, a moldarmos, a sermos não daquele jeito que é o natural. A gente começou a conversar sobre isso e começar a trazer verdades sobre um desenho tão inofensivo. Tudo bem, Tio Patinhas, ali na época, nossos pais provavelmente nem perceberam qualquer não tinha coisa, nem conhecimento, né, sobre mas de uma certa maneira moldou uma geração a buscar, a ter uma mentalidade sobre as finanças ou sobre as riquezas de um jeito um pouco deturpado. E o Tio Patinhas, ele era avarento? Eu realmente não lembro, porque eu devia ser muito pequeno. Ele era avarento. Mas ao mesmo tempo ele também entrava em aventuras assim, que custava muito. Entendi. Tá, então, eu acho que o lance do Tio Patinhas é que o foco, ele tinha, muitos episódios eram em cima da moeda número 1 dele, que era de onde tudo começou. Então, é aquela briga dele, não perder aquilo. E a ideia é essa, se a gente se apoiar de que a nossa tranquilidade, a nossa riqueza, e aí que se você não assistiu o episódio anterior, assista, falando sobre riqueza. Se a gente se apoiar num objeto, num sistema, numa coisa, a gente vai sempre viver no medo de perdê-la. E é a mesma coisa do Julius, mas o Julius não tem a quantidade de dinheiro, né? Que, assim, minha segurança tá se o dinheiro for embora, minha segurança vai embora. Putz, cara, eu acho que isso é muito problemático, né? E aí eu acho que quando a gente fala de paternidade, não é só pra eu como indivíduo, mas é pra minha família também. Com a mentalidade que eu tô, que de um pai... O Júlio tinha 3 filhos, o Tio Patinhas tinha alguns sobrinhos. 3 sobrinhos. E vai passando. Eu acho que é a mesma mentalidade em contextos diferentes, porque aí pode ter o cara que ele tem muito dinheiro e vai falar, não precisa ficar economizando tanto assim. Mas pode ter o cara que tem muito dinheiro também e a segurança dele tá totalmente no dinheiro. É a mesma coisa, mas em contexto, é a mesma mentalidade, mas em contextos diferentes, né? E parece uma coisa... Eu sei que a gente tá falando de uma série infantil, uma série aqui que também fala com crianças, né? Eu acho que você deve estar assistindo na sua fase infantil. Adolescente. Eu sei, mas a gente tá falando hoje nesse episódio sobre como isso gerou uma influência numa geração. E eu acho que mais ainda, talvez, são retratos da sociedade, mesmo que exagerados. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Tio Patinhas, alguém pode estar ouvindo a gente, óbvio, não tem um cofre e um prédio de dinheiro. Não, é claro que não. Mas talvez, que nem a gente falou no outro episódio, se você é convidado para ofertar na vida de alguém, para doar para alguma causa, você crê em Deus, poxa, eu tô crendo que Deus tá me convidando para ajudar uma causa aqui. Putz, acho que não, porque o meu cofre dentro do meu coração vai ser afetado. Não vou ter tanto dinheiro pra nadar em cima. É claro, acho que a arte ela também tem esse papel de exagerar nos retratos pra te provocar. Exato. Tira uma inspiração. Verdade. Eu tava pensando numa outra... Essa expressão que nós lembramos, assim, nesse momento de nostalgia, anos 80, 90... talvez poucos aqui que estão assistindo, dos mais novos, vão saber eu não sabia até o início da gravação. Mas eu vivi os anos 80, né? Eu nasci nos anos 80, então tinha um programa... Eu nasci também, mas não vivi. Eu vivi. E os anos 80 tinha um programa muito conhecido, muito famoso, que era o Porta da Esperança, do Silvio Santos. Caramba. E ele era uma réplica ali de um programa americano, mas basicamente a ideia de que o participante ele traria um sonho ou uma necessidade. Aí vai, às vezes era sonho, mas eu quero uma bicicleta, mas também tinha necessidades, as questões de saúde, questões assim mais dramáticas. E o programa tinha a outra ponta de trazer uma empresa, um empreendedor, sei lá, uma marca que quisesse se promover e trazer a solução. Só que era dramático porque depois da pessoa se expor, todo aquele negócio, tanto do sonho quanto da sua dor, ficava aquela expectativa. As portas da esperança vão se abrir e vamos ver se tem alguém. Se não ela se abrir, se não tivesse ninguém, frustração.
Você vai voltar para casa, você se expôs em rede nacional e você vai voltar para casa sem nada. Meu Deus. Mas se tinha uma pessoa, era um representante da marca, um representante da empresa, ele traria ali uma solução ou seu desejo seria realizado. E eu lembrei disso porque criou-se uma ideia em cima de... É um programa de assistencialismo, originalmente um programa de assistencialismo social, televisionado. Que bizarro, né? Mas tudo bem. Mas acho que criou, pelo menos no meu imaginário, a ideia de que meus problemas eles vão ser resolvidos de maneira assim, Sim. instantânea, Caramba. repentina, ou então milagrosa, ou então me apoiar numa instituição, num terceiro, para que aquele meu problema seja resolvido. Não tem nenhum esforço, Não tem um sei lá, no processo. teu dia a dia ali, né? E eu acho que Você chega diante de uma situação e eu vai lembro, Matt, desculpa te interromper, eu lembro que na minha adolescência, infância, eu passei por alguns momentos, até de querer brinquedo, eu falei, já que meu pai não pode dar, quem sabe eu posso ir na porta da esperança. E eu acho que essa mentalidade de, tipo, esses programas messiânicos, assim, assistencialistas, muito engraçado, cara, porque você tava falando e eu nem tinha pensado nisso antes, mas me veio à memória um programa que é praticamente idêntico a esse, era se não me engano, esqueci o nome, mas é do Luciano Huck, que ele ia... Atual. Mais atual. As pessoas se inscreviam e ele reformava a casa da pessoa. Não é a carro... Tem o da caranga lá? Caranga É, velha, do carro, né? da caranga velha, e tem o da casa também. Esqueci agora o nome, mas assim... Docilar, Lar do Cilar, uma coisa assim. E cara, nossa, que engraçado, Ibrahim, porque você tava falando e eu lembro que assistir esse programa eu gostava, porque a casa da pessoa era de um jeito super precário e ele transformava a casa, nossa, maravilhoso. E eu lembro que eu pensava isso, cara, tipo, vai dar certo se aparecer uma oportunidade assim. Então na minha cabeça ia gerando, daí a importância da gente processar com os filhos quando você vê, porque na minha cabeça ia gerando algo assim, tá, acho que se eu viver numa casa assim, eu vou conseguir evoluir pra uma casa muito bonita se eu conseguir entrar num programa desse. Se vier alguma oportunidade, se vier, na minha cabeça não tinha nem tanto a ideia de é possível eu, por meio do meu trabalho, as bênçãos de Deus e tudo mais, sabe? Pra mim era só se fosse um salto. Um salto que alguém me pegasse e me jogasse. Não tinha na minha cabeça uma mentalidade de, não, dá pra eu chegar aqui. Uma constância de algo. Uma constância. É engraçado você falar isso, que esses dias apareceu pra mim um vídeo de um retorno a uma casa do Luciano Huck. E mostrava o antes lá atrás, quando a casa não estava reformada, o depois da casa reformada e a terceira visita com... Vamos ver o que aconteceu. E aí chega lá, a casa tá inteirinha bagunçada. Nossa. Toda a estrutura já tá meio danificada, mas uma bagunça assim de... Lembra daquele programa Acumuladores que tinha? Tipo acumuladores, assim. O Luciano Huck, ele entra, ele começa... Caraca, o que aconteceu aqui? É o ganhador da Mega Sena Que torra tudo. Que torra tudo. Exatamente. Então, você vê como tem uma mentalidade, não adianta, às vezes até vem o sonho que você imagina, mas se a tua mentalidade não tá adequada para aquilo que você tá recebendo, você vai deixar escapar de alguma forma. Acho que... Pode falar? Pode falar. Não, acho que graças a Deus existem esses processos que levam tempo, né? Porque acho que nem a vida profissional, né? Que bom que dá pra ser estagiário primeiro. Que bom você ser Imagina um júnior. você ser que um bom, né? diretor, um Com CEO. 18 anos. Não é? Tipo, total. Hoje tá acontecendo muito isso, né? Sou meu próprio CEO e já era, né? O cara coloca no LinkedIn lá, CEO da empresa que ele fundou, né? Bom. Você faz isso, né? Eu fiz. Nossa, muito bom. Eu acho que tem alguns pontos, né? A arte acaba refletindo alguns comportamentos mais de forma exagerada, mas que a gente precisa olhar pra dentro e pensar se a gente não acaba fazendo a mesma coisa. O processo pra gente sair de alguma realidade que a gente tem hoje e ir pra uma que a gente sonha um dia, esse processo ele é importante, talvez até melhor do que ter um milagre e do nada aquilo aparecer. Acontece. Né? Eu lembrei do que eu ia falar aquela hora sobre o consumismo, né? Como também o que a gente assiste, ele determina um comportamento. De alguma forma a gente vai sendo treinado sem a gente perceber. E o que eu lembro de marcar muito a minha história, assim, você viver aquelas modinhas, né? De tipo, tava acontecendo, sei lá, a época que saiu o PlayStation, todo mundo queria aquele PlayStation. Uma hora era, sei lá, eu lembro quando saiu
aquele tênis que acendia embaixo. Não sei se você lembra desse. Você pisava e ele acendia. E, pô, você via de aquilo. criança. Mas, pô, que você queria aquilo. Tipo, quando eu era pequeno mesmo. Eu tô falando da criança assistindo a televisão. E aí, quando você pensa sobre o comportamento e aquilo que assiste, eu lembro de coisas que aconteceram comigo adulto. De, às vezes, ver alguma coisa e você querer muito aquilo porque você viu de alguma forma, ouviu alguém usando, ouviu, eu preciso ter um daquele. E vai indo. E eu lembro das últimas coisas, porque eu tive até um processo de me reorganizar com esse pensamento. Hoje, quando eu tenho muita vontade de comprar alguma coisa, eu paro, penso, analiso e fico um tempo analisando aquilo, porque normalmente aquela primeira impressão é vou comprar. Eu lembro que uma vez eu vi lá, comprei uma arma de airsoft pra atirar no fundo da casa. Cara, usei aquilo ali por, sei lá, 3 meses, 4 meses em momentos de descompressão ali com amigos e depois não usei mais. E aí você vê, às vezes, recursos que você investe nesse tipo de coisa, e beleza, eu tô falando de uma coisa pontual, mas pode ser um adulto que cai num consumismo Muito bom. que a conta dele vira inteira aquilo. Ele tá sempre focado em comprar. Compra o que vê, compra com os olhos. E depois vai lá e vê. Eu acho que uma coisa que eu vejo pensando na minha filha chegando é... Hoje eu reformatei o meu pensamento e até em questão de roupa. Hoje eu tenho o costume de não usar roupa de marca. Eu uso roupa clássica, que é limpa, lisa, justamente para não cair nessa coisa de você ficar querendo uma coisa de marca quando precisa. Porque você gasta, sei lá, 5 mil reais numa camiseta, se você pode gastar 200 reais numa camiseta que vai te atender da mesma forma. Então, quando você estava falando, eu pensei muito nisso, né? Coisas que a gente vai acumulando no nosso pensamento, na nossa alma, que a gente vai assistindo e depois, mais tarde, aquilo vira um hábito, aquilo vira uma coisa que ficou guardada dentro da gente, porque a gente não percebeu ali, foi exposto a um certo conteúdo que não deveria. Eu acho que isso aí até dá o gancho dos consumidores diários de soluções milagrosas para a vida financeira. E eu tô falando de redes sociais, né? Os famosos anúncios. Ó, clica aqui embaixo se você quer 3 dicas para tal coisa e já era, assim. Porque eu tô descobrindo, não sabia, mas tem gente que vive fazendo isso todos os meses, comprou um produto novo, comprou um curso novo, comprou uma coisa nova, e eu acho que faz sentido pro bem de uma família você adquirir riqueza, você ser próspero, com certeza. Mas me parece que, eu não sei o que vocês acham, que é achismo meu. Vou voltar pro seu exemplo do Julius. A propaganda, o marketing, eles têm algumas maneiras de abordar diferentes mercados. Então, isso que o Fê trouxe, vocês estão trazendo, de clique aqui, agora, tal, com uma solução imediata, talvez esse tipo de ação pegaria o Julius. Que talvez ele acha que pode se beneficiar. Por R$10,99 você vai fazer 3 milhões de reais. Tipo. Ou então talvez ele gastaria, né? Você vai. Nunca mais você vai precisar comprar filtro de água, sabe umas coisas assim? E acho que pegaria o Julius. Mas a propaganda, o marketing, essa última, anterior a essa temporada que a gente está vivendo, ela esteve numa mentalidade de você merece. Você pega bem na dor. Você trabalha tanto, você se esforça. E aí é engraçado, não pegaria o Julius, pegaria a esposa do Julius. Você merece. Muito bom. E assim, claro, a gente está fugindo um pouquinho do tema das finanças, mas o mercado, o marketing, ele tá lá para pegar uma fatia. E eles sabem exatamente onde que cada um vai ter uma fragilidade. E é curioso, né? Porque num cara como o Julius, que a gente deveria falar, pô, o cara se esforça, o cara rala, o cara merece. Mas é ali que ele é cascadura. E você sabe, eu acho que a gente não fugiu do assunto, porque eu acho que finanças tem tudo a ver com comportamento. Quando você... eu queria até deixar uma dica aqui muito boa, que como eu sou um profissional de finanças e eu não faço mais, mas fazia consultoria, às vezes consultoria pessoal, eu passava esse Netflix aqui pra galera assistir, que lá no Netflix chama Como Ficar Rico.
assiste lá. São alguns episódios que um guru financeiro, ele aborda pessoas, ele escolhe ali uma carteira de clientes e ele ajuda pessoas de todos os níveis, desde pessoas muito ricas que quebraram, até pessoas que não têm dinheiro e estão construindo. E é bizarro. Um dos ensinamentos que ele traz é: se você abrir as finanças de alguém, o extrato do cartão de crédito, do banco, você consegue, por um estudo simples ali, entender a pessoa. Você entende pelo comportamento que ela tem com as finanças dela, você consegue compreender até as emoções da pessoa, como a pessoa está correspondendo à vida, a forma como ela está vivendo. Cara, é muito interessante. Aquilo me trouxe muitos insights e também correções de comportamento, de como eu devo mudar a minha mentalidade, que é o que eu estava falando. Às vezes é uma coisa simples, mas se eu todo momento fico exposto a comprar uma coisa nova, né? Eu gosto muito de moda, mas de maneira até assim, não exacerbada de moda e as coisas, mas eu gosto de moda clássica. Tem um tipo de moda clássica masculina que fala que ela é atemporal. Ou seja, sempre quando eu vou comprar minha roupa e eu vou escolher onde eu vou comprar, eu olho para peças que são atemporais. Pode passar 10, pode passar 20, 30 anos, aquilo ali ainda vai fazer sentido ter no guarda-roupa. E eu olho hoje, você vê uma moda, principalmente em coisas que estão ali, né? Tem até essa linha de segmento, ele abomina essa questão da moda, que é aquele tênis colorido ou aquela coisa que tá ali que todo mundo quer. Aquilo ali não é, ele fala, aquilo ali não é a moda, aquilo ali é só algo, é um produto sendo vendido para você, sendo expressamente colocado na tua frente para você querer ele, comprar ele, você está sendo levado pelo consumismo. Então ele constrói uma questão que eu acho que a gente pode até fazer um episódio sobre isso, que é bem legal. Ele fala sobre essa construção da tua imagem através de uma moda clássica, através de você conseguir construir um guarda-roupa que vai passar anos e você não precisa repor as peças de uma forma assim, a não ser que rasgou, a não ser que tá na hora mesmo, mas não ficar comprando coisas assim. Então, voltando pro Como Ficar Rico, ele te ensina. Eu lembro para você ter uma ideia, a primeira vez que eu assisti, eu peguei um caderno, eu tenho um caderno em casa com todos os princípios, porque aquilo mudou a minha vida de verdade, assim, é bem profundo. Fica a dica aí, a gente coloca aqui no comentário, Como Ficar Rico na Netflix, assiste lá. Muito bom. Acho que tem uma temporada só, mas é muito bom. Você já ficou rico, não precisa mais assistir mais nada. Quem dera. Muito bom. Muito legal. Então, falamos hoje aqui sobre como uma geração, pelo menos a minha, foi influenciada aí por arte. Vocês vieram um pouco mais para frente e eu acho que cada vez mais a gente tem conteúdos também que vão corrigindo a rota. O Fê trouxe um pouquinho agora de Netflix. É saber fazer essa curadoria. Tem muitos conteúdos que antigamente eram muito pouco inacessíveis e hoje a gente tem uma quantidade grande, não só de séries boas que abordam finanças, mas livros, conteúdos, cursos. E acho que a gente fechou essa série sobre finanças. Começamos ali, né, na prática, pai para filho. Depois, com as dicas práticas que o Fê trouxe, falamos também na Bíblia, alguns exemplos na Bíblia, e hoje um pouco de comportamento social na arte. Muito bom. Muito bom. Isso aí. É isso. Então, Finalizamos? Fechamos aí finanças. Fechamos. Matt, quer finalizar hoje? Não, acho que já finalizou bem, acho que amarrou muito bem o que a gente trouxe, e eu fico de lição que eu preciso tomar muito cuidado e analisar muito bem como é que tá o meu pensamento em relação a dinheiro, para eu não cair nesses estereótipos também, e eu tá vivendo um estereótipo errado, assim, sobre finanças também, né? Muito bom, acho que essa série foi muito especial. Bom, pessoal, encerramos por aqui, continue com a gente tá se aproximando do fim do ano, mas a gente ainda vai produzir bastante conteúdo, e se você assistiu isso aqui e você sabe que tem uma pessoa para qual você pode indicar, pega o link, copia, já envia no WhatsApp agora aí para umas 2, 3 pessoas. É muito bom a gente expandindo isso aqui, tá bom? Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.